Tudo certo? Bora começar. Então, comendador, eu queria que tu passasse um pouco mais do que é o desafio 101 vendas. Porque tem muita gente me perguntando, né, o que, né, se vai ter outros gastos, né, quais os bônus que tem. Tem várias perguntas, né? Então, gravando vídeo, né, e fazendo isso, fica mais fácil para todo mundo. Né? Daí eu não preciso ficar toda hora repetindo as mesmas coisas, né? Aí tu passa para nós o que tu vai ensinar, o que as pessoas vão ter. Opa, vamos lá então. Primeiramente, eu sou o Jota Assunção, eu sou estrategista em negócios digitais e nos últimos anos eu tenho atuado exclusivamente ajudando pessoas, principalmente aquelas que estão começando a desenvolver os seus negócios a partir de casa, a partir do seu home office. E o que eu percebo é que muitas vezes no mercado tem muitos treinamentos focados na técnica. Existem muitos treinamentos no mercado onde a pessoa vai aprender como usar uma ferramenta, ela vai aprender como que ela vai, de repente, poder montar um blog, como que ela vai poder, por exemplo, fazer isso, fazer aquilo, mas às vezes fica muitas pontas soltas, né? Eu sinto que as pessoas que estão começando acabam tendo dificuldade em entender, às vezes, como é que conecta uma coisa com a outra, como que faz, o que é realmente que acontece na cabeça das pessoas durante o processo de venda. Enfim, são pequenas dúvidas que se tornam um grande problema porque a pessoa passa a não ser capaz de conectar uma coisa com a outra. A verdade que eu percebo é que muitas vezes não faz sentido para o iniciante por que ele tem que ter esse monte de ferramenta para fazer esse monte de coisas. E isso acaba deixando o processo de vendas como se fosse um bicho de 7 cabeças, uma coisa impossível da pessoa fazer. Quando, na verdade, é muito fácil. E quando eu falo que é muito fácil, muitas pessoas chegam a dizer para mim, é fácil porque você sabe. Mas é exatamente isso. Houve uma época que eu tentava, que eu investi dinheiro, eu fiz várias coisas e fiz tudo sem uma lógica, sem uma orientação, sem um passo a passo. Então não adianta, qualquer coisa que a gente queira fazer na vida, não adianta a gente fazer sem ter uma estratégia por trás. Esse desafio, o objetivo do desafio nada mais é do que dar uma estratégia para quem está começar de uma forma simples, descomplicada, então ter uma direção para poder seguir. Comendador, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse curso ele é para uma pessoa que ela é totalmente iniciante no marketing digital, que ela não entende nada, não sabe sobre nada. Eu entendi você falando sobre a pessoa que é o total iniciante. Tá? Eu entendi outra pergunta. Tem como você formular a pergunta? Por exemplo, uma pessoa total iniciante, ela não tem site, não tem blog, essa pessoa ela vai conseguir vender? Perfeito. Eu só vou pedir, Rosana, por favor, a hora que você não estiver falando, que deixar o microfone desligado aí, está dando interferência e fica mudando a tela do computador. A hora que a gente para de falar, a gente tem que tomar mais cuidado para não dar diferença. Toda vez que você fala, ele muda de tela. Bom, o que eu vejo é o seguinte: ninguém precisa de ter uma. Quem é que está com o telefone ligado? Está dando repercussão, Rosana. Desliga o telefone. Agora sim. A pessoa está começando, ela não tem que começar pelo mais complicado.
Eu vejo que a maior parte dos treinamentos, dito para iniciantes, dito para pessoas que estão ali no início, eles focam apenas em ferramentas. E aí, eu vejo uma grande dificuldade, eu vejo uma grande barreira. Porque se eu chegar para uma pessoa que nunca fez um blog e falar para ela, você tem que construir um blog, criar um autoresponder, fazer uma lista de e-mail, aquele pacote de coisas que tem que fazer, quando, na verdade, a pessoa, primeiro, ela não quer nada daquilo, ela quer apenas aprender a vender, e ela não vai aprender isso de um dia para o outro. Porque para você aprender a fazer um blog, isso leva tempo. Por que eu comecei a pensar? Que eu não precisava virar para as pessoas e falar assim, olha, faça aí um monte, uma mega estrutura, quando, na verdade, a pessoa poderia começar dando os primeiros passos. Eu sempre gosto de usar muito o exemplo da escada. Se você tentar subir para o 10º andar de um prédio, dando um pulo, um salto, é impossível que você consiga chegar ao 10º andar de um prédio de um pulo. Mas se você pegar uma escada e for passo a passo, você vai demorar um pouquinho. De repente, no meio do caminho, você cansa um pouquinho, você para, você descansa, mas você vai subir 10, 20, 30, 50 ou 100 andares. Isso é o que nós precisamos fazer com a pessoa que está iniciando. Por outro lado, tem aquela pessoa que ela já faz algumas vendas, ela já não é tão iniciante, mas ela deu uma travada, ela fez algumas vendas, usou uma estratégia, ela já tem um blog, ela já tem um site, ela tem várias coisas, mas ela não consegue conectar uma coisa com a outra. E, na verdade, o problema que essas duas pessoas estão enfrentando é um só. E é justamente isso que eu resolvi trazer como solução para as pessoas que estão iniciando. Ou seja, qual é a razão para eu dificultar o processo que eu posso simplificar ele? Por que eu tenho que criar um monte de coisas complicadas se eu posso fazer isso de uma forma bem mais simples? Então, nós resolvemos simplificar o processo ao criar o desafio das 101 vendas. E por que desafio? Porque o objetivo aqui não é falar para você, olha, no final do meu treinamento você vai ter um blog lindo. Algumas pessoas, se seguir o caminho do blog, elas vão desenvolver blogs. Outras vão desenvolver canais no YouTube. Outras não vão fazer nenhuma das duas coisas. E todas elas podem vender online de acordo com aquilo que é a característica de cada um. Eu pensei em criar o mais básico, começar do mais básico. Aquilo que todo mundo hoje tem. Eu acho que, se você puder aprender a usar o seu perfil do Facebook, eu não estou falando nesse momento nem de fanpage, nem de grupo, nada disso. Por favor, vou pegar o mais básico. O perfil do Facebook. Hoje, de uma criança de 4 anos de idade até um senhor de 100 anos, todo mundo tem Facebook, todo mundo sabe usar Facebook, todo mundo sabe que o Facebook na mão 24 horas por dia, através dos smartphones. Então, por que não usar essa estrutura, que é gratuita, que está aí para todo mundo, que conecta pessoas, que gera bilhões em vendas todos os dias, para vender de forma orgânica, sem que a pessoa tenha que gastar com anúncio? Por que não usar de estratégias simples, descomplicadas, que a pessoa vai dar Ctrl+C, Ctrl+V, ela vai copiar e colar e vai dar resultado para ela? Então, essa foi a minha motivação ao desenvolver o treinamento, ao desenvolver o desafio da 101 vendas. Além disso, eu me preocupei em criar um grupo no WhatsApp, onde eu vou dar todo o suporte necessário para quem está iniciando, para quem é avançado. E o grande objetivo aqui... Quer falar, Rosana? O grande objetivo aqui, nesse caso, é simplesmente ajudar as pessoas a destravarem. Olha, muitas pessoas, muitos empreendedores, no afã de vender cursos caros, começam a falar para você que você tem que fazer um monte de coisa, e isso não é verdade. Para vender, você não precisa fazer muita coisa. Você precisa fazer 5 ou 6 coisas simples, mas você tem que ter um passo a passo, você tem que ter a forma correta de fazer e fazer isso com consistência. Bom, aí a pessoa fala assim, não, então você vai focar só no perfil do Facebook? Não. Nós vamos tratar de fanpage, nós vamos tratar de grupo, nós vamos ensinar a fazer canais do YouTube, nós vamos ensinar canais do YouTube sem a pessoa ter que aparecer, canais do YouTube para quem quer aparecer, trabalhar com as redes sociais como um todo, Pinterest, Space, Google+, enfim, nós vamos falar de várias ferramentas, só que tudo coisas simples que todo mundo sabe usar. E talvez alguns queiram aprender mais, outros queiram aprender menos.
Bom, as aulas vão estar lá, o suporte vai estar lá, as reuniões plantão de dúvida vão estar lá, os hangouts de plantão de dúvida vão estar lá, onde eu vou responder as dúvidas. Vamos ter um bate-papo, vamos ter um período lá, onde eu vou falar com cada um individual. De repente a pessoa está com uma dúvida no projeto dela, ela vai chegar, Jota, como é que é isso aqui? Eu vou destravar o negócio dela. O que eu quero fazer com isso? Eu quero ajudar a cada um vender de acordo com aquilo que cada um tem. Se você tem um blog, vamos vender com blog. Se você não tem um blog, vamos vender sem blog. Porque, na verdade, não existe uma única forma de vender online. Você pode vender online de milhares de formas diferentes. Eu quero ensinar um pouquinho de cada coisa, mas de forma básica, de forma que as pessoas possam, sabe, fazer. Outra coisa, a questão financeira é uma questão que pega muito. Se eu chegar para você assim, olha, você precisa ter um blog profissional, com autorresposta profissional, daqui a pouco eu estou criando para você uma estrutura que você vai gastar R$1.000 por mês, vai ter que fazer um investimento de R$1.000 todo mês para você manter essa estrutura. Isso também não é necessário. Podemos abaixar custos, podemos usar ferramentas gratuitas, podemos gerar resultados para depois pensar no investimento. Então, essa é a mentalidade do treinamento. Se for falar, tem que ligar o microfone, então tá mudo. Muito bom. Porque eu vou te falar, eu também, eu fiz um rodeio grande também, quando eu comecei, porque eles sempre falam a mesma coisa, né? E todos os cursos, né, que eles inventam, eles lançam, o intuito é o mesmo, né? É criar blog. E é o caminho mais longo que eu acho, né? Para mim, hoje, para mim dizer para alguém como que ele vai fazer isso, eu não falo, né? Que ele tem que criar um blog, porque o blog, ele é muito demorado. Até mesmo, tu tem que criar uma autoridade muito grande, né? Para tu poder vender através do blog. Então, olha para você, interessante. Hoje, pelo menos 2 anos eu estou no mercado, resultados até razoáveis. Eu tenho que desligar o seu microfone para a pessoa não consegue ouvir. Beleza, vamos lá. Eu tenho 2 anos aí atuando no mercado com resultados razoáveis. E se eu disser para você que eu não tenho blog? Muitas vezes as pessoas falam para mim assim, e o seu blog? Cadê o seu blog? E não é que eu não saiba fazer, eu sei fazer. Mas eu não tenho blog no nicho de ganhar dinheiro, por exemplo. No nicho de trabalhar em casa, eu não tenho blog nesse nicho. Eu estou planejando fazer um blog, e ainda não fiz porque é muita coisa para fazer, você acaba não tendo. Eu tenho o site da minha empresa, onde eu trato de funil de vendas. Eu tenho um blog em parceria com um parceiro, que é no outro nicho, não é nesse nicho. Mas no nicho que eu atuo com mais frequência hoje, eu não tenho blog. Justamente porque, quando eu comecei, eu estava quebrado, eu tinha acabado de falir, eu não tinha dinheiro para pagar a hospedagem do blog. E por mais que seja ali R$10 ou R$20 a hospedagem, você tem que pagar. Eu não tinha dinheiro para pagar a hospedagem. Eu não tinha dinheiro para comprar um template. Eu não tinha dinheiro para poder comprar plugins. E quem tem blog sabe que não é barato manter o blog. Né? E além de ter que ficar ali, quebrando a cabeça com SEO e um monte de outras coisas. Então, quando eu comecei, eu não tinha como, eu não tinha grana, eu não tinha. Eu optei por descobrir formas de vender que eu não precisasse disso. E às vezes eu acho até meio idiota, sabe? As pessoas são muito focadas numa única coisa, parece que tem que ser muito igual. Gente, por que eu tenho que construir um blog se tem ferramentas gratuitas que me permitem fazer vendas? Então o blog não é para vendas, o blog é para aumentar a minha autoridade. Legal, então vamos deixar isso aqui no momento certo. Eu penso dessa maneira. Além disso, essa história que você só pode fazer blog em WordPress é uma outra lenda que existe. WordPress é maravilhoso, WordPress tem um monte de plugin, WordPress tem um monte de vantagens. Mas, por exemplo, eu hoje, para quem está iniciando, eu recomendo 1000 vezes a pessoa iniciar usando o blog da OMDC que é o blog do WordPress. Por quê? O OMDC é intuitivo, arrasta aqui, solta ali, faz HTML5, é mais fácil. Além disso, tem um monte de outras coisas. A pessoa, por R$40 por mês, ela tem o blog,
Ela pode ter 3 blogs ou 3 sites, que são 3 domínios. Ela pode ter lá o criador de aplicativo, um monte de recursos fantásticos lá, pagando bem menos do que ela pagaria só para criar um blog. Aí a pessoa fala assim, nossa, R$40 para mim ainda é muito. Beleza, vamos lá então. Eu conheço portais, verdadeiros portais, que são a primeira página do Google, que estão arrebentando e que são feitos em Blogspot. Por que não, por exemplo, usar Blogspot, que é uma das ferramentas que eu pretendo ensinar? O Blogspot não ranqueia. Como assim, cara pálida? Blogspot é do Google. Quando você faz um blog, você tem que falar para o Google, fiz um blog. Quando você cria um Blogspot, na hora, o Google já sabe, é dele. Agora, é lógico. Como tem 1 milhão de Blogspots que o pessoal faz sem nenhum critério, o Google ele fica de olho para ver quais são aqueles que vão se destacar. Mas se você criar um Blogspot lá, um blogger, e começar a blogar certinho, postar 2, 3 vezes por dia, conectar com o canal do YouTube, fazer a coisa certinha, dentro de 3 meses, não tem nenhum blog WordPress que vai aparecer na frente do seu blog, do seu Blogspot. Mas aí eu não posso ter domínio. Outra mentira, você pode conectar um domínio lá, colocar um template bonito e a coisa ficar maravilhosa. Então, o que falta? Falta a informação com qualidade. Nós vivemos um momento em que existe muita informação sobre ganhar dinheiro na internet. Mas informação com qualidade, existe pouca. E o que eu chamo de informação com qualidade? É aquela informação que simplifica a tua vida. Não há razão para complicar o processo de vendas online. E as pessoas normalmente gostam de complicar. Sabe? Não há razão para me chegar para você aqui e falar que você tem que dominar os 18 gatilhos mentais mais top. Cara, calma aí, não é o momento. Conforme o seu negócio for crescendo, você tem necessidade de ir ampliando os seus horizontes e dominar mais ferramentas. Eu estudo todos os dias, eu estou aprendendo coisas novas. Eu até hoje não anunciei, não fiz anúncio, todo o meu trabalho é orgânico, mas hoje eu cheguei num ponto do meu negócio que eu estou estudando, eu tenho que começar a aprender a anunciar. Por quê? Porque tudo são processos. Agora, a pessoa está começando, ela não fez nenhuma venda ainda, para ela fazer as primeiras 100 vendas, ou as primeiras 200 vendas dela, ela precisa construir uma mega estrutura? Não. Essa é a maior mentira que existe no mercado e que esse treinamento veio para desmistificar. Então, o fazer 101 vendas é o quê? É mostrar para as pessoas que ela pode ter um número considerável de vendas, ganhar dinheiro primeiro, para depois começar a sair investir em alguma coisa. E, claro, nesse processo de ganhar os primeiros dinheiros dela, de fazer as primeiras vendas, ela vai aprender quais as ferramentas que ela gosta mais, qual que é o caminho que ela adapta mais, e aí depois ela se especializa. Tem pessoas que vão falar assim, nossa, legal, eu quero ser blogueiro, eu amei o blog. Legal, então você vai especializar no blog. Outro vai falar assim, não, eu tenho mais a pegada no YouTube, eu quero ficar no YouTube. Mas tem um cara que vai falar assim, que nada, eu não quero aparecer, eu não gosto de aparecer. E esse camarada vai construir uma estrutura que ele não tem que aparecer. Então, qual que é a diferença do desafio com os outros treinamentos que eu vejo no mercado? Eu uso diversas estratégias orgânicas para gerar vendas, e nesse treinamento eu estou revelando cada uma delas, e às vezes as pessoas ficam de cara porque são coisas muito simples e que dão resultado. Sabe? Muitas vezes, um único post no Facebook, se ele feito de forma correta, ele pode trazer para você 5, 10, 20 vendas. Então, por que razão que eu teria que fazer um monte de coisas, atrapalhar o processo, ficar meses e meses estudando, quando, na verdade, nada disso é necessário? Agora, são duas coisas totalmente diferentes. Existem aquelas pessoas que eu não recomendo no meu treinamento. E quem são essas pessoas? São aquele cara que quer se tornar um especialista em processo de vendas na internet. Aí nesse caso, eu teria outro tipo de treinamento que eu indicaria. Por exemplo, o estrategista de negócios digitais. É um treinamento top. O cara entender estratégia, o cara dominar funil de vendas, o cara dominar, enfim, várias outras coisas. Mas aqui não. Aqui a pessoa que quer fazer as primeiras 100 vendas, ou as primeiras 500 vendas dela, ela pode fazer sem ter que ficar pensando num monte de coisa complicada. Sem ficar dando nós na cabeça por conta de termos em inglês, por causa de um monte de coisas que não são absolutamente necessárias para nada disso. Comendador, o que é que você tem a dizer àquelas pessoas, né, que elas já estão há meses no marketing digital e até agora não fizeram nenhuma venda? Olha, a grande questão é a seguinte. Eu acredito que o grande problema é a falta da mentalidade correta. Eu tenho hoje dentro do treinamento pessoas que já fazem vendas com anúncio. Eu tenho pessoas
têm um certo nome no mercado e que estão descobrindo que existe uma lógica muito simples que pode aumentar e potencializar muito os seus resultados. Então, eu acredito profundamente na possibilidade de alguém alcançar os seus resultados simplesmente entendendo o processo. O grande problema é que muitas pessoas não sabem qual é o processo. Aquele cara que fala assim, eu estou trabalhando na internet, ele fica o dia inteiro no Facebook, faz um monte de coisas aleatórias, sem nenhuma estratégia, ele não está trabalhando. Porque a primeira distração tira ele do foco. Então, você tem que aprender a montar uma estrutura, você tem que desenvolver um processo, você tem que pensar o seu negócio com alguma estratégia. Então, o que falta nesse caso, para quem não vendeu já está mesmo tentando, é o processo, e é justamente o que nós vamos ensinar. Qual é o processo mais simples e mais fácil para vender online? Então, eu quero te perguntar também com relação à mentoria, né, que tu falou que tinha como bônus. E se lá dentro do curso tem outros acessos para outros cursos, no caso, ou para outros Legal. lançamentos. Legal. Quem está entrando agora vai ter acesso aos bônus do Vendas Perfeito, tem mais outros bônus lá. E, além disso, esse processo de mentoria e acompanhamento veio para dar muito resultado para muitas pessoas aí. Então, eu acredito sinceramente que chegou o momento de você tomar sua decisão, porque o que tem de bônus ali, eu acho que eu não vou nem ficar falando, é muita coisa, são muitos bônus, só que está chegando ao final, né? A hora que encerrar essas últimas vagas que eu tenho para a segunda turma, encerra seus bônus, o valor vai mudar. Então, quem tem interesse, a hora é agora. Eu digo o seguinte, toma sua decisão agora, provavelmente o carrinho vai fechar muito breve, eu tenho que fechar o carrinho, fazer um balanço, analisar várias coisas, e aí a gente vê o que a gente pode fazer. Depois lá na frente, é outra história, é diferente. É isso que eu tenho para dizer. No mais, foi um prazer estar aqui, um prazer poder falar um pouco sobre tudo isso, poder dizer um pouco da mentalidade, da estratégia. E bora para cima, que as coisas vão acontecer de forma muito positiva para todos nós. Gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que nós conseguimos falar bastante aqui sobre como a gente pensa, como a gente imagina esse processo, aquilo que a gente pretende fazer para ajudar as pessoas. E agora está na mão de cada um tomar a decisão e alcançar os resultados o mais rápido possível. Então, se você quer um caminho longo, um caminho curto, a decisão é sua. Estou aqui à disposição, estou disposto a ajudar, e bora para cima. Então, Camila, deixa eu te fazer a outra pergunta. Eu tô na dúvida, né? Porque hoje o que me perguntou até que horas o carrinho vai ficar aberto. Eu não tive tempo de olhar se postou alguma coisa no grupo. Se vai ser até meia-noite, né? Porque até a noite é certeza, mas vamos estabelecer até meia-noite, vai. Tá? Até a noite é certeza, depois eu tenho que fechar, não tem como. Graças a Deus estamos vendendo bastante e as coisas estão acontecendo aí, então bora para cima aí. Vamos ter que parar, vamos ter que adequar, eu tenho que atender esse pessoal que está chegando, então isso demanda um tempo, não dá para atender todo mundo realmente. Então, é isso. Eu acredito que a meia-noite é o máximo, é o estouro. Pode ser até que um pouquinho antes, eu ver que está entendendo como é que tiver as coisas, até um pouquinho antes. Vou ter que fechar o carrinho. Não estou falando para ninguém que o carrinho vai ficar fechado, que não vou reabrir, que não vai ter a terceira turma, porque eu não gosto desse tipo de escassez idiota. Não é isso que eu quero. Mas eu quero que você entenda o seguinte: os bônus acabam meia-noite, o valor acaba meia-noite, várias coisas acabam meia-noite. E pode ser que eu fale, olha, eu preciso de uma semana para atender esse pessoal que está aqui e depois reabrir. Então, é bem isso que eu estou falando, sendo sincero, falando sem nenhum tipo de gatilho mental. Não estou falando para a pessoa comprar, não é aquele tipo de historinha da carochinha, não. É algo bem diferente. E bora para cima aí. Abraço, pessoal. Todos com Deus aí. Estou guardando vocês dentro do treinamento aí.
Obrigado aí pelo convite, Rosane, foi um prazer falar com você aqui, falar com o pessoal, com a audiência. Abraço também para você, acho que você é Christian, né? Isso, Christian. Beleza, Christian. Então, tamo junto aí. E vamos que vamos para cima, porque é a nossa hora. Valeu, tchau. Tchau. Então tá aí, Christian. É bom também tu estar sabendo, né? Porque tu também ainda não fez ainda, não fez nada ainda, né? Isso, verdade, Rosana. Encerrou aí já, né, o ao vivo? Ainda não. Encerra aí.